Hoje nós vamos tratar de importantíssima decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu estou me referindo ao que decidiu o Supremo na ADI 2446 do Distrito Federal. Eu preciso te fazer um primeiro alerta de vídeo longo. Esse vídeo, tudo indica, vai ficar longo, mas também alerta de vídeo extremamente importante, porque esse é o tipo do assunto que te salva na prova. É o tipo do assunto que vai fazer diferença entre a tua aprovação e a tua reprovação. É um assunto típico da Fazenda, é um assunto que diz diretamente respeito às atribuições da Fazenda Pública, e nesse caso específico é um assunto que está dentro de direito tributário, direito constitucional, disciplinas do núcleo duro dos concursos da advocacia pública. Então esse assunto tem tudo para ser cobrado nas próximas provas de procurador, e eu recomendo que você estude esse assunto com carinho, porque a tendência é que ele não caia apenas em questões objetivas, provas objetivas, mas que ele caia em provas subjetivas e você tenha que discorrer sobre o tema. Bom, eu estou falando sobre uma decisão do Supremo que, a um só tempo, trata de direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, controle de constitucionalidade, fato gerador, também trata de direito civil, porque trata de simulação de negócio jurídico, trata de princípio da legalidade e princípio da lealdade tributária, trata também do direito de propriedade. Então preste bastante atenção, porque se eu não conseguir te convencer acerca da importância desse conteúdo, lendo para você os tópicos importantes que ele carrega na sua essência, eu não sei mais para onde eu posso apelar para que você possa entender o quanto é importante isso na sua prova. E eu gostaria muito que você prestasse atenção para que, se isso cair na sua prova, você vá lá e acerte o conteúdo não só em provas objetivas, mas principalmente em provas subjetivas e provas orais. Como se não bastasse, essa decisão do Supremo, ela carrega uma tese favorável para a Fazenda Pública e favorável para a Fazenda Pública de forma completa, ou seja, tanto para a União, quanto para estados, quanto para municípios. Porque o que foi aplicado aqui em termos de entendimento vale para qualquer ente federado. Bom, você já deve ter lido a essa altura do campeonato o informativo 1050 do Supremo Tribunal Federal, e você já deve ter lido a parte do informativo que fala sobre a norma geral anti-elisão. Se isso cai na sua prova objetiva, pode cair aqui com essa configuração. Ó. A norma geral anti-elisão é constitucional. Isso estaria correto e basta a leitura do informativo para que você chegue a essa conclusão. Basta com que você se atualize nesse ponto para que você chegue a essa conclusão. Ó. Basta a leitura do informativo. Você pode também ter outra questão objetiva que diz assim, ó, não viola o texto constitucional a previsão contida no parágrafo único do artigo 16 do Código Tributário Nacional. Aqui é exatamente o resumo do julgado no informativo do Supremo 1050, que estabelece exatamente em último nível, em última instância, aquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal nessa ação direta de inconstitucionalidade. A norma geral anti-elisão é constitucional, ou a norma prevista no artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, não viola o texto da Constituição Federal. Tudo bem. Se o examinador ele for um pouco mais esperto, ele pode tentar confundir a tua cabeça com o seguinte enunciado de uma questão objetiva, de uma sentença objetiva para que você julgue. Ele pode dizer o seguinte, ó, a norma geral anti-elisão não impede a elisão fiscal. Isso está correto. Existe uma norma geral anti-elisão, ela é constitucional, mas ela não impede a elisão fiscal. Isso está correto e eu vou te explicar no curso dos nossos estudos aqui no presente vídeo, tá? Se você ainda não sabe sobre o batismo equivocado da norma, que se chama anti-elisão, você vai descobrir daqui a pouco comigo no decorrer desse vídeo. Mas essa alternativa aqui estaria correta. A norma geral anti-elisão, ela não impede a elisão fiscal, embora seja uma norma constitucional. Te explico isso com pormenores daqui a pouco. Bom, o objetivo do vídeo é com que a gente esgote o assunto para qualquer tipo de questionamento em prova, objetiva, subjetiva e prova oral. Você aqui se prepara para os concursos da advocacia pública não para enfrentar tão somente provas objetivas. Você se prepara comigo aqui para os concursos da advocacia pública para enfrentar provas objetivas, subjetivas e provas orais, para formar sua cabeça de procurador e para que você possa, nesse caso, esgotar o conteúdo e passar. Bom, eu digo aqui, ó, se liga nisso, é muito importante essa decisão. No dia 10 de janeiro de 2001, foi promulgada a Lei Complementar 104 de 2001, que alterou dispositivos do Código Tributário Nacional. Dentre as alterações, essa norma ela incluiu no artigo 116 o parágrafo único. O artigo 116 ele trata do fato gerador e diz o seguinte, ó, salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos. Inciso 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verificarem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhes são próprios, e tratando-se de situação jurídica desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. O parágrafo único, que foi o objetivo da alteração legislativa no CTN, diz o seguinte, presta atenção nesse parágrafo único, ele vai ser o objeto do nosso estudo, é a constitucionalidade dele que o Supremo Tribunal Federal analisou. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos
ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. O parágrafo único, então, ele estabelece a possibilidade da autoridade administrativa ou da autoridade fiscal ela afastar a simulação que esconde para essa autoridade a ocorrência do fato gerador e, nesse caso, considerar existente o fato gerador e, portanto, a incidência do tributo. O parágrafo único do artigo 116, ele ficou conhecido como norma geral anti-elisão. Esse foi o batismo dado a essa norma. Bom, eu quero que você acompanhe comigo, para que você possa esgotar esse assunto em provas. Você primeiro precisa entender o que é elisão fiscal, mas você vai precisar também diferenciar elisão de evasão de elusão fiscal. Primeiro vamos para o que é elisão fiscal. Elisão fiscal é um planejamento tributário que tem por objetivo evitar o pagamento de tributo ou postergar o pagamento desse tributo, reduzindo a carga tributária do contribuinte, evitando a ocorrência do fato gerador ou minimizando o efeito do fato gerador sobre o pagamento do tributo. Elisão fiscal é uma prática lícita, presta atenção nisso aqui, e pode estar prevista em lei, quando a lei prevê descontos, isenção ou compensação, que tem por objetivo incentivar investimentos, ou pode ocorrer elisão fiscal a partir de brechas na lei, que não é necessariamente uma atividade ilícita. Quando, por exemplo, uma empresa ela deixa o município em que ela está atualmente e se desloca para outro município, porque nesse outro município, o município para o qual ela vai, nesse caso, se destinar, ele cobra um imposto, o ISS mais baixo. Então, é um planejamento tributário e, a partir desse planejamento tributário de forma lícita, a empresa ela faz um planejamento para evitar a ocorrência de fato gerador ou para minimizar os efeitos da ocorrência do fato gerador e, com isso, ela consegue reduzir a sua carga tributária. Elisão fiscal é uma atividade, portanto, lícita. Não confunda elisão fiscal com evasão fiscal ou elusão fiscal. As duas, evasão e elusão, são práticas ilícitas. A evasão é a prática ilícita e aqui o contribuinte oculta a ocorrência do fato gerador para evitar o pagamento de tributo. Evasão fiscal é crime contra a ordem tributária, portanto, atividade ilícita. Elusão fiscal, como alguns doutrinadores chamam, é a simulação de um negócio jurídico que tem por objetivo dissimular a ocorrência do fato gerador. Então, você tem aqui elusão fiscal. Preciso te adiantar que, para fins, por exemplo, de doutrina, alguns doutrinadores, alguns tributaristas, eles chamam evasão fiscal a mesma coisa de elusão fiscal. Eles confundem os conceitos e chamam de evasão fiscal tanto a atividade do contribuinte de ocultar a ocorrência do fato gerador, como a atividade do contribuinte de simular o negócio jurídico para dissimular a ocorrência do fato gerador. Então, alguns doutrinadores tributaristas, eles consideram evasão e elusão fiscal uma única coisa, um único instituto e chamam tudo de evasão. Para que você não confunda esses conceitos, nunca mais, e principalmente em provas de concurso, eu fiz uma tabela aqui que pode te salvar a título de revisão. Elisão é planejamento tributário, é atividade lícita, acontece sempre que prevista em lei ou o contribuinte trabalha com brechas previstas em lei, o que necessariamente não é ilícito. Evasão é a oculta do fato gerador por parte do contribuinte, ele oculta o fato gerador, o ocultamento, melhor dizendo, do fato gerador por parte do contribuinte para com o fisco, é uma atividade lícita, é crime contra a ordem tributária, e a elisão é quando o contribuinte simula um negócio jurídico para dissimular o fato gerador, também é atividade ilícita, e alguns doutrinadores, eles confundem, nesse caso, os conceitos, juntam evasão e elusão fiscal, juntam as duas coisas e chamam tudo de evasão. Então aqui estava escrito errado, é elusão. Elusão é simulação do negócio jurídico para dissimular a ocorrência do fato gerador, atividade lícita, e para muitos doutrinadores tributaristas, você tem o somatório dos dois conceitos, chamando tudo de evasão. Então você vai encontrar em algumas doutrinas, e até na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a distinção, o contraponto entre elisão e evasão. E aí, elusão estaria no conceito de evasão. Olha o que disse o Supremo. De se notar que elisão fiscal difere de evasão fiscal. Enquanto na primeira há diminuição lícita dos valores tributários devidos, pois o contribuinte evita a relação jurídica que faria nascer obrigação tributária, é planejamento tributário, como eu falei. Na segunda, o contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador materializado para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária devida. Então, o Supremo fez um contraponto aqui apenas entre, no caso, elisão fiscal, atividade lícita, e evasão fiscal, atividade ilícita, sem tratar da elusão fiscal, como alguns doutrinadores fazem. Bom, vamos voltar, portanto, depois de entendermos o que é elisão fiscal e evasão fiscal, além de elusão fiscal, vamos voltar para o parágrafo único do artigo 116, que é justamente a norma cuja constitucionalidade foi tratada nessa ação direta de inconstitucionalidade que estamos estudando. O parágrafo único diz o seguinte: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, o que a norma quer no parágrafo único é que a autoridade fiscal, a autoridade tributária, ela afaste a situação ilícita que omite ou dissimula a ocorrência do fato gerador. Por isso que muitos doutrinadores tributaristas, muitos tributaristas, estabelecem um conceito só para evasão e elusão, chamando tudo de evasão. A primeira coisa que você percebe é que existe aqui um batismo equivocado do nome da norma. A norma foi batizada como norma geral anti-elisão, mas ela se aproxima muito mais de uma norma geral anti-evasão ou anti-elusão. Você pode, nesse caso, efetivamente chamar de norma geral anti-evasão enquanto sentido, mas o batismo doutrinário da norma é norma geral anti-elisão. Por isso que eu te disse aqui em cima que, a despeito de parecer contraditório e até paradoxal, esse item está correto. A norma geral anti-elisão, ela não impede a elisão fiscal, que é uma atividade lícita. Ela impede a evasão fiscal ou a elusão fiscal, mas ela não impede a elisão fiscal. Então, por conta do batismo equivocado da norma, esse item aqui estaria correto, ou ele está correto, não obstante possa parecer paradoxal. Muito bem. Tratado sobre a questão conceitual e sobre a primeira coisa que você precisa perceber, que é justamente o equívoco no batismo da norma, ou seja, o artigo 116, parágrafo único, é conhecido como norma geral anti-elisão, já te expliquei qual é o problema disso. O segundo tópico que a gente precisa efetivamente estudar é a análise da constitucionalidade do parágrafo único do artigo 116, a partir daquilo que entendeu o Supremo Tribunal Federal. A ação direta de inconstitucionalidade em questão, ela questiona, ela coloca a apreciação do poder judiciário máximo, ou seja, aquele que uniformiza a interpretação da Constituição ao Supremo, estabelecendo que a norma, ela, nesse caso, viola a Constituição Federal porque ela permite com que a autoridade fiscal tribute fato gerador não ocorrido e não previsto em lei, ou seja, no momento em que a autoridade fiscal, ela aplica estabelece, portanto, o lançamento e entende existente o fato gerador, ela estaria, no dizer do autor da ADI, tributando o fato gerador não previsto em lei ou não ocorrido. Ele também diz que a norma é inconstitucional porque existe aqui uma interpretação econômica do direito tributário, no momento em que a autoridade fiscal afasta a possível simulação para aplicar a norma tributária, e ele diz também que aqui a autoridade fiscal tributa por analogia. Então, aqui estão os argumentos levados a efeito na ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que, nesse caso, diz da inconstitucionalidade ou eventual inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do CTN, a conhecida norma geral anti-elisão. Bom, vamos analisar a constitucionalidade da norma a partir daquilo que entendeu o Supremo Tribunal Federal, porque para a tua prova o que importa é efetivamente o que entende o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, nesse caso, ele começou a analisar o princípio da legalidade tributária. Por quê? Se você analisar direitinho aqui, são dois os argumentos principais de inconstitucionalidade da norma. Afronta o princípio da legalidade tributária e afronta a separação de poderes no momento efetivamente em que a autoridade fiscal ela aplica tributo por analogia e interpretando a norma tributária como norma econômica, existiria aí uma afronta à separação de poderes, justamente porque ele cumpre uma atividade executiva de fiscalização e de tributação sem o respaldo legal para tanto. Portanto, ele criaria norma tributária e, nesse ponto, estaria violando a separação de poderes. Então, o primeiro grande argumento que o Supremo Tribunal Federal analisa diz respeito ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade, aqui analisado pelo Supremo Tribunal Federal, diz respeito ao que está previsto no artigo 150 da Constituição Federal, que diz o seguinte, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Aqui está a materialização constitucional do princípio da legalidade tributária. Sendo que quando a gente estuda direito tributário, a gente estuda que esse princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150 da Constituição Federal, é o que se chama de princípio da legalidade estrita. Ou seja, o que é princípio da legalidade estrita? Eu só posso considerar a existência do tributo se estiver materializado, no caso concreto, aquilo que a lei estabelece como seu fato gerador. Ou seja, o princípio da legalidade estrita é o principal instrumento de materialização da justiça fiscal. O Estado ele só vai tributar e, portanto, ele só vai adentrar na propriedade particular se ele perceber, nesse caso, que existe o fato gerador previsto em lei para a cobrança do tributo devido. Então, a legalidade estrita do artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal é o que fundamenta o que se chama de tipicidade do direito tributário, ou seja, o tributo só é devido a partir da precisa ocorrência dos acontecimentos que ensejam o seu fato gerador previamente previsto em lei. Então, aqui nós nos assemelhamos muito à ideia lá do direito penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há tributo sem lei anterior que defina o fato gerador dessa espécie tributária.
Bom, não há tributo sem lei, nós poderíamos resumir dessa forma. Só a lei define, então, o que é fato gerador, e só a lei, ao definir o que é fato gerador, estabelece, portanto, o tributo a partir da ocorrência do fato gerador. O Código Tributário Nacional diz isso no artigo 97, ó. Somente a lei pode estabelecer, inciso 3, a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 52 e do seu sujeito passivo. Então está aqui a previsão legal, nesse caso, do estabelecimento pela própria lei da ocorrência do fato gerador. E o Código Tributário Nacional, no artigo 114, define o que é fato gerador, dizendo o seguinte: fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, perceba, estamos sempre vinculando o princípio da legalidade estrita tributária, nesse caso, a ideia de tipicidade no direito tributário, ou seja, fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Então você não tem como desenvolver numa prova o princípio da legalidade tributária sem falar em legalidade estrita, sem falar em tipicidade do direito tributário, sem falar que só a lei define o que é fato gerador e sem falar nesse caso que a lei estabelece quais são as hipóteses em que a ocorrência do fato gerador gera o respectivo tributo. Bom, muito bem. Fizemos uma breve introdução sobre o princípio da legalidade tributária aqui. Vamos voltar ao parágrafo único do artigo 116 para analisarmos, portanto, eventual afronta ao princípio da legalidade tributária constitucional. De novo, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. O autor da ação direta de inconstitucionalidade, o que incomoda o autor da ação direta de inconstitucionalidade é justamente o que ele imagina ser discricionário na aplicação do parágrafo único do artigo 116. Ele imagina que, ao afastar a simulação e, portanto, ao revelar o fato gerador, a autoridade fiscal estaria interpretando a legislação tributária, aplicando a analogia e tributando o fato gerador não previsto em lei. Não é o que acontece. O parágrafo único ele não estabelece margem discricionária para a autoridade fiscal. O parágrafo único, no dizer do entendimento do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu-se que, a partir do parágrafo único, você tem uma definição da ocorrência do fato gerador quando a autoridade fiscal encontrar o fato gerador afastando a simulação que o escondeu. Olha o que o Supremo disse. Ó. O Supremo entendeu, portanto, que o artigo 116 é uma norma que prevê a ocorrência e incidência de fato gerador quando afastada a simulação pela autoridade fiscal. Ora, se nós acabamos de dizer que o princípio da legalidade tributária se materializa com a previsão legal do fato gerador e do conceito do que é o fato gerador, o artigo 116, parágrafo único, apenas estabelece a ocorrência do fato gerador quando a autoridade fiscal afastar a simulação e conseguir encontrar os elementos da ocorrência do fato gerador no caso concreto. Então, o Supremo, nesse caso, disse o seguinte, ó, ao afastar a simulação, ao afastar a aparência de não ocorrência do fato gerador, a autoridade fiscal revela fato gerador de tributo previsto em lei e aplica o princípio da legalidade tributária estrita. O Supremo disse, basicamente, que o parágrafo único do 116, ao contrário de violar o princípio da legalidade tributária, pelo contrário, ele o materializa. Ao afastar a simulação, a autoridade fiscal estará autorizada apenas a aplicar a base de cálculo e a alíquota a uma hipótese de incidência estabelecida em lei e que tenha se realizado. Ou seja, ao afastar a simulação, a autoridade fiscal vai lá, identifica qual a ocorrência do fato gerador e aplica efetivamente o tributo dele correspondente. Para o Supremo, portanto, a norma geral anti-elisão visa conferir máxima efetividade não apenas ao princípio da legalidade tributária, mas também ao princípio da lealdade tributária. Então, no que diz respeito ao argumento do autor da ADI acerca da ofensa ao princípio da legalidade tributária, princípio constitucional, no sentido de que a autoridade fiscal estaria aí, nesse caso, tributando fato gerador não previsto em lei, nós temos, portanto, o afastamento dessa inconstitucionalidade no sentido de que a autoridade fiscal ela não interpreta aqui norma jurídica e, nesse caso, ela não tributa fato gerador não previsto em lei, pelo contrário, ao afastar a simulação, ela encara a existência de fato gerador previsto previamente em lei e aplica, nesse caso, a existência ou lança o tributo decorrente da ocorrência do fato gerador respectivo. Então, o Supremo disse que a norma geral anti-elisão, ao contrário de, nesse caso, violentar a Constituição Federal no que diz respeito ao princípio da legalidade tributária estrita, ele materializa esse princípio no sentido de que a autoridade fiscal, afastando a simulação, encontra o fato gerador e aplica a norma tributária. Não somente o princípio da legalidade tributária é materializado por essa autoridade fiscal na sua conduta, como também o princípio da lealdade tributária, ou seja, o dever que o contribuinte tem de tratar o fisco com lealdade, sem simular negócio jurídico. Então,
O outro ponto importante que a gente chega à conclusão aqui é que a norma anti-elisão em nenhum momento impede a elisão fiscal. Pelo contrário, a norma anti-elisão não impede com que o contribuinte tenha os seus planejamentos tributários para a prática de atividade ilícita ou de atos lícitos de elisão fiscal. O que a norma anti-elisão ela proíbe, ou nesse caso impede, é a evasão tributária, a evasão fiscal ou a elusão fiscal. Muito bem, no que diz respeito ao argumento do autor da ADI acerca da violação da separação de poderes quando a autoridade fiscal aplica a analogia tributária, nós temos que o Supremo Tribunal Federal também afastou esse entendimento. O Supremo disse o seguinte, se o tributo precisa estar previsto em lei, se a autoridade fiscal tributa por analogia fora da hipótese legal, então existe ato administrativo que viola a separação de poderes. Esse é o argumento do autor da ADI. O emprego da analogia no direito tributário, ele está autorizado pelo artigo 108 do Código Tributário Nacional, desde que não resulte em exigência de tributo não previsto em lei. A analogia, ela não, nesse caso, pode prever fato gerador ou a incidência de tributo. Isso só a lei prevê. O artigo 108 do CTN diz assim, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada, inciso 1, a analogia. Parágrafo 1º, o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Muito bem. O que é que exatamente disse o autor da ADI? Que ao afastar a simulação e aplicar fato gerador, nesse caso, a autoridade fiscal, nessa atividade, ela interpreta a legislação tributária e ela, nesse caso, tributa por analogia. Tributar por analogia seria violar a separação de poderes. Não acontece segundo o Supremo. Não é isso que a autoridade fiscal faz. Ela não interpreta a norma tributária, ela não integra a norma tributária por analogia. Ela afasta a simulação, portanto, ela afasta a evasão ou a elusão e o que sobra é o fato gerador previsto em lei e, havendo o fato gerador previsto em lei, há a incidência do tributo dele correspondente. Bom, então o Supremo Tribunal Federal afastou a alegação de separação de poderes e, portanto, afastou a existência da analogia tributária, afastou também, nesse caso, a alegação do autor da ADI acerca da violação ao princípio da legalidade tributária constitucional, legalidade estrita e que, nesse caso, nos aponta para a tipicidade do direito tributário. Eu poderia terminar a explicação desse tópico aqui, mas como o objetivo do canal é te apresentar toda a argumentação possível para que você possa enfrentar provas da advocacia pública, se você for fazer, por exemplo, prova de procurador da Fazenda Nacional, que exige um conhecimento tributário um pouco mais acentuado, você vai ter que entender o que eu vou te explicar agora. Eu acrescentei um tópico D aqui à análise desse julgado, que nesse caso me parece bastante importante e que poderia ser questionado em provas. Qual o grande problema desse julgamento? Qual foi o julgamento? O Supremo disse que o parágrafo único do artigo 116 do CTN é norma, portanto, constitucional. O que nós conhecemos como norma geral anti-elisão, ela não impede a elisão, ela é norma constitucional e o que ela impede, na verdade, é justamente a evasão fiscal ou a elusão fiscal, que muitos doutrinadores tributaristas chamam tudo de evasão fiscal. Muito bem. Vimos que não há afronta ao princípio da legalidade, vimos que não há afronta à separação de poderes pela a prática da analogia tributária por parte da autoridade fiscal. Mas existe um problema grande nesse julgamento que o Supremo Tribunal Federal simplesmente deixou à margem do seu pronunciamento. Vamos lá. O que a norma ela pretende afastar? Vamos voltar ao parágrafo único do artigo 116. Eu te alertei que esse vídeo ia ficar longo. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Ou seja, a autoridade fiscal aqui, ela afasta a simulação de um negócio jurídico. É isso que ela faz. E o Supremo disse que ela faz isso. Ao afastar a simulação, ao afastar a evasão ou elusão, ao afastar a simulação, a autoridade fiscal revela o fato gerador previsto em lei e aplica a norma tributária. É o que ela faz. Qual é o grande problema desse julgamento do Supremo Tribunal Federal e qual é o grande problema que pode ser questionado numa prova hard de direito tributário no teu concurso de procurador? Simulação é instituto de direito civil no que tange a nulidade de negócio jurídico. Se você for lá no artigo 167 do Código Civil Brasileiro, vai estar dito o seguinte, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsiste o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Parágrafo 1º. Haverá simulação dos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Ressalvam-se os direitos de terceiro, parágrafo 2º, de boa-fé, em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.
Beleza. O artigo 167 nos diz o que é um negócio jurídico simulado. O 168 diz assim: as nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo MP quando lhe couber intervir. O parágrafo único do 167 é o que nos aponta o grande problema desse julgado do Supremo. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz. Se você está pensando aqui no princípio da reserva da jurisdição, nesse caso, você está completamente correto, está completamente correta. As nulidades, ou seja, a simulação aqui do negócio jurídico, ela deve ser pronunciada pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e a encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Então, o parágrafo único, primeira parte do artigo 168 do Código Civil, ao estabelecer a nulidade de um negócio jurídico por simulação, ele estabelece que essa nulidade deve ser reconhecida e pronunciada por um juiz. Então, aqui você tem o princípio da reserva da jurisdição para esse tipo de situação. Estamos falando, portanto, como disse, no princípio da reserva da jurisdição. Um juiz declara a nulidade por simulação e a ideia da norma é assegurar que só o juiz declare a nulidade do negócio jurídico por simulação, porque, nesse caso, nós temos o resguardo dos interesses das partes no negócio jurídico, e quando estamos falando em negócio jurídico que gera fato gerador, que gera tributo, estamos falando em direito de propriedade e, portanto, estamos falando em direito fundamental. Então, o princípio da reserva da jurisdição, para que somente um juiz conheça da simulação para anular um negócio jurídico, nesse caso, ele está previsto para a garantia dos direitos envolvidos pelas partes no negócio jurídico. Agora, isso é novo? Não, isso não é novo. A doutrina tributarista, ela já diz há muito tempo o seguinte, ó, presta atenção nessa passagem do Roque Antônio Carrasa, que é muito interessante sobre o tema que estamos estudando. O fisco não pode conhecer diretamente da simulação, então o Supremo, ele não se pronunciou sobre isso. Ele deixou à margem do julgamento essa situação, ou seja, ele deixou à margem do julgamento a possibilidade do fisco ou não conhecer da simulação. O fisco não pode conhecer diretamente da simulação, declarando de ofício o defeito do ato jurídico e tributando pelo lançamento ou pelo auto de infração a realidade oculta pela aparência enganosa. Ou seja, ele está falando exatamente do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. O Antônio Carrasa diz: precisa, para tanto, valer-se do Poder Judiciário, aguardando o trânsito em julgado da decisão que declare a invalidade deste mesmo ato jurídico. Logo, a nulidade dos atos simulados não pode ser declarada no próprio lançamento ou no auto de infração. Isso somente será possível por intermédio de um processo judicial intentado pelo representante da Fazenda Pública. O Roque Antônio Carrasa, o professor Antônio Carrasa, está justamente fazendo uma adaptação daquilo que estabelece o artigo 168, parágrafo único, em contraponto àquilo que estabelece o parágrafo único do 116 do Código Tributário Nacional. Você poderia dizer, professor, mas aí é uma análise de lei com lei, não é uma análise constitucional. É uma análise constitucional em último grau, porque, obviamente, o princípio da reserva da jurisdição é um princípio constitucional e estamos falando aqui em direito de propriedade, portanto, direito fundamental, com base, obviamente, constitucional. Então, nós temos essa preocupação doutrinária que remonta há muito tempo. Então, não é uma coisa nova o que eu estou tratando para você nesse ponto do vídeo. Agora, o Supremo, ele simplesmente não se manifestou sobre isso, ele ignorou o artigo 168, parágrafo único do Código Civil, e ele entendeu, portanto, que a autoridade administrativa, a autoridade fiscal, a autoridade fazendária, ela pode, na prática, reconhecer a simulação e afastar o negócio jurídico simulado para, sobrando o fato gerador, fazer incidir a norma tributária. Então, a princípio, a decisão aludida no parágrafo único do artigo 116 caberá sempre a um magistrado togado. Isso é o que diz a doutrina do Roque Antônio Carrasa. Considerando o princípio da reserva da jurisdição, o Supremo não concordou com isso, nós vimos, na verdade, ele nem se manifestou, o qual, ao fim e ao cabo, se destina a resguardar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, por isso que, nesse caso, é uma discussão constitucional. Então, nós temos esse problema do julgado do Supremo. O Supremo ignorou a reserva da jurisdição para afastar a simulação no caso de evasão, elusão fiscal, e esse afastamento se dá pela autoridade administrativa, no caso específico, pela autoridade fiscal. Bom, te apresentei exatamente o problema da ADI no que diz respeito aos argumentos acerca do parágrafo único do 116, princípio da legalidade e separação de poderes, princípio da legalidade constitucional tributária e princípio da separação de poderes pela aplicação da analogia tributária. Vimos que o Supremo afastou isso. Vimos um problema aqui, que é a aplicação do artigo 168, parágrafo único do Código Civil, no sentido de permitir com que uma autoridade administrativa reconheça a simulação e anule um negócio jurídico, ou, nesse caso, produza efeito de nulidade de um negócio jurídico para, entendendo existente o fato gerador, aplicar
aplicar a norma tributária com a incidência do tributo, seja pelo lançamento, seja pelo auto de infração. Vimos que essa é uma preocupação da doutrina de muito tempo, então a doutrina ela tem uma parcela de entendimento no sentido de que o parágrafo único do 116 ele estaria barrado pelo parágrafo único do 168 do Código Civil, ou seja, parágrafo único do 116 do CTN barrado pelo parágrafo único do 168 do Código Civil, com embasamento constitucional, mas para a Fazenda, a decisão do Supremo Tribunal Federal, para a Fazenda Federal, a Fazenda Estadual, a Fazenda Municipal, para o ente tributante, para a União, Estado e Município, para aquele ente representado pela Fazenda Nacional, pela Procuradoria da Fazenda, a decisão é ótima. Por quê? A autoridade fiscal ela tem, portanto, autonomia para administrativamente, sem precisar de um juiz, afastar a simulação, e o que sobra é o fato gerador do tributo previsto em lei que se tentou dissimular. E, sobrando o fato gerador, ela aplica a legislação tributária, aplica a lei tributária, reconhece a existência do fato gerador e, nesse caso, faz incidir o tributo. Do contrário, a autoridade fiscal, se ela não pudesse fazer isso, ela teria que relatar o fato em procedimento administrativo, encaminhar isso para a Procuradoria da Fazenda do ente tributante, que teria que ingressar com uma ação judicial para afastar a simulação, e apenas com o trânsito em julgado desse processo é que teria-se, portanto, a possibilidade da cobrança do tributo por parte daquele que simulou o negócio jurídico. Então, nesse caso, para a Fazenda Nacional, para a Procuradoria, para o ente tributante, para o seu concurso de procurador, a decisão do Supremo, embora não tenha, nesse caso, adentrado na discussão acerca da aplicação do artigo 168, parágrafo único do Código Civil, foi ótima, foi excelente em termos operacionais para nós procuradores, a decisão foi ótima. Por isso que lá em cima no vídeo eu trato da decisão como uma tese favorável à Fazenda, e é por isso que você precisa entender esse vídeo. De todo modo, obviamente, o contribuinte pode ajuizar a ação para exercer o controle judicial sobre a prática do artigo 116, parágrafo único do CTN, embora o princípio da reserva de jurisdição não tenha sido reconhecido pelo Supremo para só haver declaração da simulação e, portanto, da nulidade por juiz, o contribuinte, obviamente, ele pode, nesse caso, exercer ou provocar o controle judicial sobre a prática do artigo 116, parágrafo único do CTN, por parte das autoridades fiscais e tributárias. Então, muito bem, te alertei que esse vídeo ia ser longo, e ele foi longo, porque ele trata sobre controle de constitucionalidade, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, fato gerador, simulação, princípio da legalidade e da lealdade tributária, direito de propriedade. Ele impõe uma tese favorável para a Fazenda Pública nos concursos e ele é fundamental para as suas próximas provas. Então, nesse caso, me parece que você está diante de uma decisão aí que tem tudo mesmo para estar nos próximos concursos de procuradoria, porque ela está exatamente dentro das principais disciplinas do núcleo duro dos concursos de procurador e ela trata de uma interpretação do Supremo que acaba viabilizando uma tese favorável para a Fazenda. E se você enfrentar um concurso cujo examinador seja mais, digamos, atento e queira, de repente, dificultar a tua vida, ele pode justamente pedir para que você desenvolva exatamente o contraponto, o confronto existente entre o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, justamente com o parágrafo único do artigo 168 do Código Civil. Isso aqui é só para quem está brilhantemente preparado para enfrentar em concursos da advocacia, porque a maioria das pessoas vai lá no informativo e vai ler que a norma geral anti-elisão é constitucional e que não viola o texto da Constituição, aquilo que está previsto no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Isso aqui te salva em provas objetivas, mas não vai te ajudar muito em provas subjetivas, especialmente se o teu examinador estiver preparado para te perguntar aquilo que realmente importa enquanto cabeça de procurador para provas de advocacia pública. Muito bem, me perdoem pelo vídeo longo, mas eu esgotei o que você precisava entender sobre a ADI 2446. Se esse tema cair, e ele vai cair nos concursos públicos, eu espero que você se lembre desse vídeo, não erre na prova e possa, nesse caso, garantir pontos importantes para a sua aprovação e para o seu futuro enquanto concursos de procuradoria, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.